Olá, Margarita. Olá. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto Mem News, que é um projeto que visa resgatar as memórias sobre a recepção de notícias dos portugueses. E para começar, eu gostaria que fizesse uma introdução pessoal do seu contexto. Claro. Gostaria que falasse um pouquinho de si, sobre primeiro seu nome completo, sua idade e local de nascimento. Ok, é um prazer estar aqui para te ajudar neste projeto. O meu nome é Margarita Moreira, eu nasci na Venezuela e tenho 64 anos neste momento. E vive onde? Eu estou a viver agora em Viana do Castelo há 2 anos, mas sempre vivi na zona de Irmesinde, Gondomar, desde que vim da Venezuela, em 76. Mas agora vivo em Viana, que é um sítio muito bonito. Pode nos contar um pouco do seu contexto familiar, a profissão dos seus pais, com quem vivia, se tem irmãos? Ok. Pronto, eu nasci na Venezuela porque os meus pais eram imigrantes. Meu pai foi para lá com 19 anos, depois veio a Portugal, aos 25 conheceu a minha mãe e foram os dois, e eu nasci lá. E meu pai na altura, ele foi vendedor durante toda a vida dele, e a minha mãe, pronto, estava em casa a tomar conta de nós. Eu tinha 2 irmãos, tenho 2 irmãos mais novos, e vivemos na Venezuela até eu ter os meus 15 anos. Nesse tempo eu vim cá, tive cá 2 anos em Portugal com os tios, que naquela época usava-se muito os pais estarem a trabalhar fora e alguns filhos ficavam em Portugal para os pais poderem ter mais facilidade no trabalho. Não foi esse o caso, mas estive cá 2 anos, entre os 9 e os 11, e depois voltei e voltámos para cá quando eu tinha 15 anos. E aqui o meu pai continuou a ser vendedor, e a minha mãe depois teve uma loja de roupas e assim. E mais tarde, passado 2 anos, o meu pai foi vendedor de imobiliária e teve bastante sucesso. E pronto, e faleceu bastante cedo. E foi assim. Qual foi assim o seu percurso escolar? Onde estudou? Ok, eu estudei na Venezuela até fazer o que é chamado agora o 4º ano, não é? E depois vim cá, o chamado ciclo preparatório, não sei se tem esse nome agora, que é o 5º e o 6º. E voltei e estive lá até fazer o chamado aqui 10º ano. Depois, quando vim para cá, repeti o 10º ano, na altura, em 76, quando cá cheguei, e estudei sempre até o 11º, depois fui trabalhar, mas voltei a estudar aos 40, quando fiz uma licenciatura, a estudar à noite e a trabalhar durante o dia, de Geografia do ramo educacional, ou seja, ainda dei aulas depois, mais ou menos 4 ou 5 anos. Então foi professora de Geografia. Sim. E hoje qual a sua profissão? Pronto, fui secretária maioritariamente desde os 19, mais ou menos. Depois tirei o curso de licenciatura e tive 4 anos a dar aulas. E neste momento eu sou mentora animal e familiar, trabalho com terapias holísticas. Terapias. Sim. E o seu percurso profissional? Disse que trabalhou em escolas, trabalhou aqui na região do Porto? Sim, foi sempre aqui na zona do Porto, no norte do país, sim, zona do Porto. Eu trabalhei como secretária na Siderurgia Nacional, que era uma empresa meia pública. Agora não, aquilo agora acho que é de uma empresa espanhola, mas na altura que eu entrei em 76, em 79 para a empresa da Siderurgia, era pública e privada, e depois trabalhei numa empresa de auditoria, quando fui secretária até 2001, e depois fui fazer a licenciatura e dei aulas, depois até 2008, mais ou menos. A partir daí, dediquei-me mais a esta área das terapias, massagista, primeiro e assim. E como descreveria o seu ambiente familiar em questões assim sociais, culturais, que teve acesso na tua casa? Como é que era? Assim, na Venezuela não tínhamos muito isso, porque era um país, pronto, tu também és do Brasil, sabes o que é que eu estou a falar, em que não havia, os meus pais tinham muito receio que nós pudéssemos sair de casa, mesmo juntos, era uma coisa que não fazíamos muitas vezes, porque vivíamos mesmo na capital, em Caracas, então era uma coisa bastante perigosa, sair de casa e assim. E com os meus pais nunca tive assim muito essa parte. Eu acho que o facto de eles estarem na Venezuela a trabalhar para um dia voltar para cá quebra muito essa coisa da cultura e de poder sair e ir a teatros e coisas assim então, lá. Então sente-se que se privou de algumas coisas por Sim, conta da segurança? Sim, muito. Eles não saíam, nós não saímos à noite, então era quase impossível sair de casa. Mas ia só à escola? Sim, na escola sim, tive aquilo normal que a pessoa tem na escola, aprendi inglês muito cedo. O colégio onde eu estava era luso-venezuelano, então os meus pais quiseram que nós tivéssemos também aulas de português.
Não que isso tivesse ajudado muito, porque era uma coisa assim, tipo, uma vez por semana, mas para eles era importante estar num colégio, o diretor do colégio era português, então para eles era como se nós estivéssemos em casa, porque a ideia de, digo eu, quase todos os imigrantes é depois voltar para Portugal, então eles queriam muito que nós soubéssemos falar português, não que falássemos depois em casa uns com os outros, os irmãos, mas com os meus pais, eles tinham esse cuidado que nós falássemos em português para não esquecer a língua, não é? Mas no colégio, o nosso foi um dos primeiros a ter aulas de inglês, com numa sala, um laboratório especial de aulas de inglês, que na altura foi muito falado. Fora isso, a nível cultural, tenho que dizer a verdade, não, além de ir ao cinema, que isso ia muito com a minha mãe adora, então nós íamos muito, muito as duas, não tive assim grande, com os meus pais não houve assim grande ligação. Essa parte cultural, como nós, digo eu, a ir a teatros e outras coisas que não fosse o cinema e saídas em família, nesse aspecto. Ler, sim, sempre vi o meu pai ler muito e eu também desde muito novinha que lia Já tinha muito. acesso também à leitura? Sim, e era uma coisa que eu gostava. Sim. E assim, entrando agora mais na questão das memórias de consumo, né, de notícias ao longo do tempo, que a gente vai começar a falar agora. Sim. Lembra-se se a sua família, ela interessava-se pelas notícias quando era jovem, tinha o hábito de comentar as notícias em casa? Eu, na Venezuela, até aos 15, eu não tenho muita ideia, porque a televisão lá era já muito, os programas que havia nessa altura, eram já muito do como nós temos hoje, a televisão que começa, não para, que é 24 horas, coisa que aqui não era isso que acontecia, não é? E então era uma coisa que nós em casa, talvez os meus pais vissem notícias de lá, mas como as coisas lá eram tão graves a nível de assassinatos e de roubos e assim, não me lembro se eles realmente consumiam muitas notícias. Aqui sim. Depois, quando viemos para cá, sim, porque depois, quando nós viemos para cá em 76, o 25 de Abril tinha sido há 2 anos, então havia ali todo um contexto, até eu acho que a nível nacional, em que as pessoas viam muitas notícias e queriam estar a par do que estava a acontecer, não é? Agora, lá na Venezuela, muito sinceramente, não tenho assim grande ideia. E aí, quando chegaste aqui, começaram a inteirar Sim. mais pelos assuntos Sim, de Portugal? sim. E lembras das notícias que comentavam? Olha, lá, quando eu as cheguei em políticas? 76, e só havia ainda 2 canais, RTP1 e RTP2, que estavam ligados só algumas horas do dia, portanto não era o dia todo, eu acho que era mais ao final da tarde, e vivemos uma altura em que eram muitos programas que vinham de Cuba, isso eu não me esqueço, porque eu tinha já uma veia, aliás, uma das grandes tristezas que eu tinha era não ter vivido aqui o 25 de Abril, porque eu sentia ali aquela questão da liberdade, ainda hoje para mim é uma coisa que mexe muito comigo. Não que eu não a tivesse na Venezuela, porque na altura quando lá estivemos era um país democrático e um país rico e um país onde tudo era à vontade, hoje não é assim. Quando cheguei senti um retrocesso imenso nisso, eu sofri muito durante o primeiro ano de cá estar, eu não queria estar aqui, porque eu para mim vinha de uma coisa assim, em que havia televisão a cores, em que havia shoppings por todo lado, não é? Eu vinha de algo muito diferente de quando cheguei cá, depois do 25 de Abril. Eu acho que houve uma parte em que o país cresceu muito e brilhou com o 25 de Abril, porque a ditadura terminou, mas depois houve ali uns 2, 3 anos muito confusos, em que a coisa ainda não estava assim, parecia que havia uma sombra, para mim, porque eu vinha de um país completamente diferente, não é? E quando cheguei cá havia muita contenção. Mesmo eu lembro-me de ir ao Porto à noite e estava tudo apagado porque não se podia gastar luz. Mesmo durante a semana as fábricas fechavam algumas horas ao dia porque não se podia apagar a luz. E então para mim isso foi um choque muito grande. Mas eu tinha ali uma veia, entre aspas, revolucionária, podemos chamar assim. E lembra-se das notícias que comentavam, se era mais sobre política, Sim. se era mais a ver o telejornal, ou se compravam jornais em casa? Nessa altura não tenho muito ideia, o meu pai com certeza comprava, não tenho muito essa ideia. Mas a televisão que se consumia logo a seguir, e já vim 2 anos depois, portanto não vim no 25 de Abril, era muito política, muito. Aliás, é como eu digo, eu lembro-me de ver os programas de Fidel Castro, mesmo a falar, não é? E na altura eu achava aquilo o máximo, achava que sim, que era preciso, e estávamos a viver em casa dos meus tios e eles desligavam a televisão, porque os meus tios eram assim ainda um bocadinho fascismo, não é? Porque eu acho que o que eu senti quando cheguei, e eu estou a falar do que eu senti quando cheguei, não é? É que havia
a esquerda e que eram os pobres. E as pessoas que eram ricas, eram fascistas, queriam que continuasse o que havia antes, porque para eles estava tudo bem. Isto é a ideia que eu tenho pelo que eu vivi, não é? E então, como eu vim de um país com muita liberdade, eu conectei-me mais, e mesmo os meus pais, com um ideal mais de que acabou por acontecer com o 25 de Abril, de mais liberdade e das pessoas todas terem acesso. Porque eu, quando vivi cá com os meus tios, entre 70 e 72, eu sentia, mesmo pequena, e depois confirmei isso quando já era mais velha, que eles tinham um ambiente diferente. Que eles tinham uma... Não é que fossem muito ricos, mas eu lembro-me que havia ali uma diferença, que eu via que as pessoas olhavam para nós na rua. E o meu tio tinha um Mercedes vermelho, que não me esqueço, e as pessoas vinham à rua ver passar o carro. Então eu sentia que havia ali qualquer coisa, sabes? E nós íamos aos restaurantes, eu na altura não tinha noção, mas depois, quando foi 25 de Abril, percebi, e estava pouquíssimas pessoas, porque as pessoas não tinham acesso a poder ir a um lugar assim. E quando viemos, houve um pouco de quem estava, que queria a ditadura de novo, não é? Porque para eles estava tudo bem. Houve um pouco de não gostaram, de que agora todas as pessoas tinham acesso a tudo. Então lembro-me de notícias, não que fosse na televisão, não tenho ideia que fosse isso, mas que circulava entre as pessoas, na escola e tudo, que agora toda a gente faz o que quer e não se pode ir aos lugares. E lembra-se, eu via rádio, quando ia à biblioteca, alguma coisa, tinha acesso a jornais, assim? Não era? Não tive muito isso, não me lembro. Eu andei a estudar na escola industrial e lá não se falava muito sobre essas coisas, não tenho essa ideia de haver essa motivação. Ou também o curso que eu estava a fazer de secretariado poderia não ter tanto essa base, não é? Mas não tenho essa ideia. Em casa ouvia-se rádio? Tinha... rádio, sabes, nós como viemos da Venezuela já estão... O rádio... Lembro-me da televisão a cores, quando eu cheguei ainda não havia. E lembro-me desses momentos, que foi bastante interessante, porque para mim isso já era uma coisa que fazia parte da minha vida lá, na Venezuela. E quando chegamos aqui não existia. Mas a rádio, por acaso, acho que não me lembro que tenha sido uma coisa que nós tivéssemos dado assim muita importância. A ideia que eu tenho. E houve assim algum momento da sua vida que começou a se interessar mais pelas notícias? Quando começou a estudar? Foi depois, quando casei, não naqueles primeiros anos, que eu tive 3 filhos, assim um bocadinho seguidos. Mas sim, houve aí uma parte em que eu comecei a interessar-me, e eu acho que foi também muito pela empresa onde eu fui trabalhar, que era uma empresa de auditoria, então havia lá pessoas que eram bastante cultas, não é? E eu comecei-me a interessar muito, e para mim, sou sincera, isto pode parecer o que for, mas eu estou a falar, para mim comprar, por exemplo, o Jornal Expresso era uma coisa de alguém que era culto, sabes? Então sim, eu comprava, aí sim, houve uma fase dos meus 30, para aí, em que comprava o jornal todos os dias, Jornal Notícias, e comprávamos, claro, havia os homens em casa que gostavam do jogo, que era para ver o desporto, e eu todos os sábados religiosamente comprava o Jornal de Expresso, então para mim era assim uma coisa... Mas a primeira memória que tem de ver a notícia foi na televisão ou foi no jornal impresso? Na televisão. Na televisão. Sim, claro. Mas depois preferia mais consumir o jornal impresso? Sim. E rádio disse que não ouvia muito. E ao cinema essa época, assim? Sim, sempre, o cinema e se sempre lembra foi uma dos coisa... noticiários que às vezes apareciam no cinema? Nos noticiários que... Não me lembro de estar a ver... Não, isso não. Noticiários do cinema. Não. E a internet começou a utilizar... A internet foi muito interessante, porque eu trabalhava numa empresa de auditoria de topo, não é? Em 1991, quando fui para lá, as pessoas, os séniores, as pessoas que estavam no topo da empresa já tinham portáteis. Claro, eram umas máquinas enormes, não é? Então isso era muito raro, ainda ninguém tinha computador sequer. Aliás, eu tinha saído da siderurgia e o computador não havia, as pessoas não tinham computadores, era tudo na máquina de escrever, não é? Eu saí de lá em 88 e lembro-me que os computadores que havia eram numa sala específica, que eram os frigoríficos enormes, numa sala grande, que só podiam entrar lá os informáticos, que era uma coisa proibida para nós. Quando eu chego à PricewaterhouseCoopers, não é? Que foi onde eu trabalhei, já as pessoas tinham portáteis e foi aí que eu comecei a conectar com um computador. Eu nunca tinha visto um computador na minha vida. E pronto, e depois a internet surgiu na empresa e eu acho que mais ou menos, eu fiz a licenciatura, comecei em 2000, em 97, 98 nós já tínhamos internet, mas eu não ligava, não percebia o interesse. Tinha no meu computador,
mas eu não percebia qual era o interesse. E em casa, mas estive em casa muito cedo, que ainda era aquela internet que nós ligávamos e fazia muito barulho. Mas mais para entretenimento, assim, não tanto para assistir notícias e tal. Não. As notícias eram sempre na televisão ou nos jornais. Não, para isso não. E depois comecei-me a interessar mais pela internet quando eu fui então fazer a licenciatura e percebi que eu aí poderia ir buscar informação que seria importante para mim. Mas mesmo assim não foi, ainda era muito biblioteca, muito papel, biblioteca, né? muito. E cheguei a fazer um trabalho para que depois da faculdade da licenciatura fiz uma pós-graduação em mediação cultural e fizemos um trabalho para ver a parte dos jornais. Eu não me lembro qual era a base da história, sou sincera, e adorei que tive que ver os jornais na Biblioteca do Porto, que já eram muito antigos, que eram aqueles jornais enormes, e nós fizemos um trabalho de pesquisa, mas para mim as notícias nessa altura era televisão e jornais, não havia outra fonte. E costumava comentar as notícias com os amigos, com os familiares? Sim, e em casa houve alturas na minha vida em que a televisão estava ligada nas notícias, desde que os meus estivessem em casa, era sempre nas notícias. E nas refeições, estava sempre falava sim, e tinha-se a televisão ligada para ver as notícias, era tipo uma coisa, ok, vamos jantar ou vamos almoçar, vamos ligar a televisão para ver as notícias, sim, havia muito isso. Com os meus pais, nem tanto, porque não havia uma televisão em cada, não é? Havia uma televisão na sala, mesmo aqui em Portugal, não tínhamos televisão nos quartos, porque o meu pai achava que tínhamos de estar todos juntos. E então, quando íamos almoçar ou jantar, estávamos na cozinha, então não víamos televisão. Mas falava-se nas coisas, sim, claro que sim, sem dúvida. Comentavam as coisas e... quando entrou mais assim na fase adulta, começou a conduzir tudo, começou a escutar rádio no carro também? Não, sim, isso aí, sim. E... Agora, ter o rádio em casa e ligar o rádio, não me lembro de termos essa necessidade porque tínhamos a televisão. Era mais sempre a televisão. Era sempre a televisão. Quando tinha... Mas quando vai a algum café, quando tem acesso assim, a alguma revista, costumava sim, folhear? sempre, sim. Ainda hoje assina algum jornal? Agora não vejo notícias. Não vejo mais notícias? Não. Não acompanha mais o noticiário? Eu não vejo notícias por isto, porque, pronto, pode ser uma parte de mim que queira esconder que as coisas estão a acontecer, não é? Mais graves, mas comecei a perceber que ver as notícias da forma como elas são colocadas na televisão e nas mídias no geral, é para que comecei a sentir que aquilo é feito para nos trazer medo. Porque a notícia é esquadrinhada, eu já vi pessoas a serem entrevistadas, por exemplo, olha, então houve um incêndio e como é que foi na sua casa? E o senhor diz, olha, por acaso não aconteceu nada, mas ardeu, mas tem a certeza que não aconteceu nada. E nos seus vizinhos alguém morreu? Isto não é notícia. Isto é tentar puxar para que as pessoas fiquem presas, para mim é no medo. Então eu comecei há uns anos, há 2, 3 anos, a evitar, porque isso acabava por me trazer aquele desconforto. Então os hábitos de notícia, eles foram mudando ao longo dos anos, completamente. Reduzindo. Sim, de compra de papel nunca mais. Aliás, assistir noticiário também, CMTV, nem pensar. Não. Eu só vejo assim, por exemplo, quando são as eleições, gosto de ver, mas como agora as eleições, antes era a noite toda, e aquilo era ter giro, eu às vezes ficava a ver. Agora não, nós às 7h30 da tarde já estamos a saber quem é quase que ganhou, não é? Porque eu estou sempre nas mesas de voto, já há 4 anos, gosto de estar nas mesas de voto. E então é interessante perceber que estamos a dar... Agora eu percebo porque é que vem a notícia logo para fora, porque quando vamos entregar os sacos com os votos contados, já está lá alguém no computador a colocar a informação, que é para enviar para os partidos. Eu não sabia como é que havia como era tão rápido. Mas eu antes, por exemplo, gostava muito de fazer isso. De estar ali a noite toda a ver quem é que ia ganhar. Na televisão, hoje é tudo tão rápido que uma pessoa diz, pronto, eu ligo às 8 e já sei quem é que ganhou. Como é que é o seu dia a dia hoje para se manter informada? O que você costuma fazer? Não tem o hábito de abrir logo cedo para ver as notícias? Já não faço isso. Não, porque isso mexe muito comigo e o meu trabalho precisa que que a minha energia esteja muito equilibrada, em harmonia, e ainda não consigo, gostava de o fazer, porque eu sei que também é um trabalho energético, de ver uma notícia, por mais grave que fosse, e que aquilo não mas para já ainda não consigo fazer. Você recebe newsletter, boletins no seu e-mail, nada? Não, assim? de notícias não. Tem alguma aplicação no telemóvel, nada? Não. O que eu vejo notícias é quando abro o Instagram
ou o Facebook, então alguém partilha alguma notícia e eu pronto, deixa-me mais nas ver. redes sociais. E então vou ver se é que me interessa. Deixa eu ver o que foi que aconteceu, mas depois desligo. Podcast, alguma coisa assim, escuta? Podcast não de tenho muita notícias, tendência, não. Vejo muita coisa. Segue alguém, alguma emissora, algum meio de comunicação? Não. Também não, Neste momento. nas redes sociais também não segue? Não, Para saber. não. E... Eu adorava, por exemplo, a revista Sábado, comprava durante anos a fio e não conseguia deitá-las fora. Para mim era uma revista de referência, mas já há muito tempo que não, já há uns 5 anos que eu não compro nada de revistas. Gostava então de comprar revistas? Sim, sim, a Sábado então fazia parte. E recorda-se de notícias assim que te causaram impacto, que tenham deixado forte impressão? Olha, lembro-me, porque eu já consumi muita televisão e muita notícia, não é? Quando caiu uma ponte, que já foi há uns muitos anos, ali perto de Sinfãs do Douro, tenho ideia, que aquilo foram dias e dias e dias, porque caiu um autocarro. Eu acho que houve mais carros também, mas um autocarro eu lembro-me que levava não sei quantos passageiros, 90 e tal, coisa do género. E então a ponte caiu e aquilo morreu quase toda a gente, achou que morreram todos. E eu seguia essas coisas, sabes, essas notícias. Olha, quando morreu a Diana de Gales, por exemplo, foi durante dias a fio. Havia notícias que eu seguia porque queria saber o que é que tinha acontecido. Tive essa fase em que eu ia ali também, o que é que foi que aconteceu e como é que as pessoas morreram. E quando havia situações, por exemplo, de aviões que caíam, havia sempre ali, mas essa da ponte marcou, foi assim, muito marcante, porque aquilo foi muito doloroso, e a Diana de Gales também, na altura. A morte da... Sim, porque a idade que ela tinha era mais ou menos a minha, acho que ela era mais nova qualquer coisa, e tinha 2 filhos, eu tinha os meus 2 filhos quase da mesma idade, e aquilo mexeu comigo de uma maneira que andei dias e dias a chorar. Mas sim, houve assim, que me lembra assim agora de repente. E quando foi também aquele tsunami em 2004, em dezembro, já não me lembro onde é que foi, estamos agora a falhar. Foi na Indonésia, não? Acho que sim, também foi muito impactante. Tsunami. Sim. E assim a visita do Papa? Eu fui ver o Papa, o João Paulo II, ao Porto. Sim, essas coisas também seguia com muita atenção. O futebol, também cheguei a ver muito desporto, futebol, assim. Gostei muito, sim, via muito futebol, o Porto e a seleção, isso também via bastante, sim. Tem memórias então desses tipos de notícias? Tenho, sim. Bom, a gente falou um pouco do 25 de abril, mas antes do 25 de abril não tem memórias porque também... Eu não estava cá. Também não estava cá e também não tinha acesso também à informação, sim, não é? Exato, sim. Que não chegava na Venezuela e também já era muito jovem. Sim. Mas, por exemplo, quando chegou... Aqui também tinha a questão também dos expatriados, as coisas. Tem alguma memória? Eu, quando cheguei cá em 76, tive bastantes dificuldade em me enquadrar na escola, porque eu falava maioritariamente venezuelano, então tinha sotaque. E eu era morena, o cabelo preto, esta cor de cabelo não é minha, era preto. E como tinham vindo os chamados retornados, que é assim que se chamavam, eu era confundida e então foi muito mau. Mesmo sendo português, eles te confundiam completamente, porque como se fosse dos países. E eu sentia-me conectada com essas pessoas e não com as daqui, porque eu sentia aqui eles não gostavam mesmo na escola onde eu estava, havia ali muitos problemas por causa das pessoas que vieram retornadas, porque achavam que nos vieram, e no fundo eles não vieram tirar-nos as coisas, porque eu, por exemplo, eu queria ter ido para o liceu e não pude ir porque estava tudo ocupado com as pessoas que vieram de Angola e Moçambique. Então tive que ir para a escola industrial. Acabei para mim, era o que tinha que ser, não é? Mas na altura não fiquei muito triste porque eu vinha do liceu, não é? E é muito diferente o ensino no liceu que na escola industrial, não tinha nada a ver. A escola industrial era muito o que é agora as escolas profissionais, podemos chamar assim. E não era isso que eu queria, não é? Eu tinha feito o 10º ano na área de ciências e não foi possível inscrever-me no liceu porque estava tudo cheio, como forma de recompensa, digo eu, às pessoas que vieram para cá numa altura, numa independência que não foi bem organizada. Isto é a ideia que eu tenho. E tive amigas que vieram de lá sem absolutamente nada, que foram viver para um hotel que o Estado pagava na altura e que também ninguém falava com ela. Então eu acabei por ser a minha melhor amiga porque sentíamos que tínhamos... E sempre me relacionei muito bem com as pessoas que vieram nessa situação, porque para mim eu vinha da mesma forma. Não era da mesma base, não é? Mas para mim ter vindo de fora era uma forma de me relacionar com elas melhor,
Mas aí senti muito antagonismo, muito, sim, as pessoas eram maltratadas mesmo. E a sua família, os seus pais, os seus irmãos sentiram também essa... Não tanto, eu senti mais porque os meus irmãos eram muito mais novos que eu, portanto o meu irmão veio para a primeira classe e a minha irmã para o segundo ano, eu é que já vim para o 10º, tive que repetir o 10º, e eles não sentiram tanto, eu senti muito mesmo, foi mesmo bastante difícil, mas na altura também, depois até quando foi as eleições, porque houve muitas eleições que eu não fiz parte, não é? Mas depois interessei-me também muito um bocadinho pela política, cheguei a ir a comícios, na altura era do Sá Carneiro, que era da AD, não é? E havia este antagonismo entre os comunistas e mesmo na empresa para onde eu fui trabalhar, com 18 anos, na siderurgia, havia a Comissão de Trabalhadores, que era muito importante, coisa que isso hoje já acho que nem deve existir em empresa nenhuma, que nós não podíamos assinar o contrato se não tivéssemos uma entrevista com a Comissão de Trabalhadores, que era maioritariamente do chamado dos vermelhos, que era do PCP, dos comunistas, não é? Do Partido Comunista. Então havia essa rivalidade, ainda assisti muito a isso, dos amarelos, que eram da direita, e dos vermelhos, que eram da esquerda. Foi interessante, na altura, bastante, eu gostei. E disse que chegou 2 anos depois, 25 de abril, sim. Não é? E assim, teve consciência dessa luta ideológica nos meios de comunicação aqui? Conseguiu perceber isso? Nos meios de comunicação, sou sincera, eu ainda era muito jovem, então não tinha muito... Não tinha essa percepção. Não. Senti na escola, na pele, ok? E depois quando fui trabalhar, que fui aos 18 anos, aí senti muito. E havia assim, eram horas e horas de comício mesmo, porque havia depois os colegas que se filiavam ao sindicato do Partido Comunista e os que se filiavam ao sindicato da direita. Então aquilo era assim... Eu acho que nós fizemos mais comícios do que trabalhámos na altura, mas era uma coisa, para mim era muito empolgante, por isso é que eu digo, eu gostava de ter estado aqui, no 25 de Abril. O meu marido fez parte na altura era da esquerda, e andou a colar cartazes, ele tinha mais ou menos a minha idade, só que eu conheci já uns anos depois. E ele disse-me que adorou essa parte daí, que foi muito interessante, mas depois li livros sobre pessoas que fizeram parte do 25 de Abril e achei assim muito interessante. E lembras assim de qual meio que acompanhava? Você acompanhava, que confiava, né? Por exemplo, na RTP? Era RTP1, era RTP1, sim, sim, não existia mais nenhuma, mas mesmo depois de haver a SIC e a TVI, quando eu queria ver notícias, eu ia muito à RTP1. Que era mais confiável, sim, assim? Sim. Tá, então acompanhou então o processo também de adesão de Portugal à Comunidade Europeia, sim, na época das notícias. Sim. E quais foram os meios de comunicação que usava também a RTP, que era a televisão? Sim, depois também confesso que comecei a ouvir muito a SIC Notícias. E assistiu assim direto à assinatura do Portugal à Comunidade Europeia? Eu acho que sim, acho que tenho a ideia que sim. Sim, já foi há uns bons anos, mas tenho a ideia que sim. Sim. E leu jornais e revistas na época? Sim, lia, sim. Pronto, e a seguir o 25 de abril, né, como já disse também, costumava comentar as notícias em casa, com os familiares. Saiu de casa, morou com os pais até quantos anos? Eu casei com 23 e saí de casa com 23. Tá, morou com os pais até os 23 sim. E tudo. E acontecimentos internacionais também costumava? Ou ficava mais assim? Não, também gostava de ver, sim, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, acompanhou? Sim, para mim era assim, quem não sabia ver notícias era ignorante. Hoje gostava de saber sou eu também o que estava a passar no mundo. E se as pessoas diziam, não quero ver notícias, não pode ser, é impossível, tu não sabes o que estás a fazer. Contrário. Sim, agora já me disseram isso. E eu compreendo. 11 de setembro, que foi algo que marcante também, muito marcante. Isso sim, olha, nem me estava a lembrar. Muito. Eu estava de férias com os meus filhos no Algarve e o meu marido estava cá. E tínhamos ido o dia todo para o Slide Splash, sabes, que tem lá embaixo no Algarve, que as pessoas andam de escorrega, não sei o que, o dia todo. Parque aquático. E quando entramos no autocarro que nos levava para casa, eu ouvi a notícia e fiquei completamente em pânico. E sim, foi muito impactante, muito. Foram dias e dias. Então acompanhou pela TV também aquela cena das muito, Torres Gêmeas, sim, acho que quase toda a gente. Sim, essa foi muito impactante, sim. E lembra-se de alguma coisa da Guerra do Golfo, em 91? Eu lembro-me isso, que eu lembro-me de estar em casa com o meu marido e acharem algo absurdo estarmos sentados a ver a guerra acontecer. Aquilo impactou-me, eu chorei muito. Que agora foi uma coisa a ver em direto aquilo. Eu era assim, como é que é possível que nós estamos a fazer isto e aquelas pessoas estão ali a morrer? Aquilo impactou-me e eu não gostei.
aquilo a televisão mostrar, né? Sim. E também o fim da União Soviética em 1991 também acompanhou. Sim, claro que sim, também, as sim. coisas, Sim. o referendo da independência do Timor-Leste que teve sim, em esse 99, sim, esse envolveu o país inteiro. O país ficou muito sim, ligado até houve nisso. músicas que se fizeram pelo Luís Represas, que fez uma música sobre Timor, que as pessoas cantavam. Sim, isso eu lembro-me perfeitamente. Isso impactou muito no caso da televisão. Estou a ver a imagem agora deles a mostrarem as pessoas a morrerem, a serem o tiroteio num cemitério que houve lá. Quer dizer, as imagens da televisão ali. Sim, por isso é que eu não vejo notícias agora, porque as imagens são impossíveis de retirar. Na memória. Sim. E depois, para mim, neste momento, depois mexe com a minha forma de estar e até com a alegria. Sim, né? Então, falando mesmo dos impactos, né, dos meios que os meios de comunicações e as notícias do passado e do presente. Então, assim, então pode-se dizer que ao longo da sua vida o meio que mais te marcou foi a televisão por conta dessas imagens que ficaram registradas? Completamente, sim, muito mais do que ler ou ver uma imagem escrita num papel. Sim. Por exemplo, hoje se fechar os olhos consegue ver ali as Torres Gêmeas? Perfeitamente, consigo ver a ponta sai, cair. né? E olha, por exemplo, eu posso parecer ridículo, mas uma das coisas que impactou o país todo, e eu estava a trabalhar na altura, e toda a gente parou na empresa, no escritório para ver. Vocês não se lembram? Há o Big Brother agora, que é uma coisa... O primeiro que surgiu, isto pode parecer uma coisa incrível, impactou o país. Se calhar tu não estavas cá, quem está aqui se calhar não se lembra, que parou tudo quando começou. Eu lembro que estava no Algarve, no primeiro episódio, ninguém saiu de casa para ver, porque antes não era como agora que tu estás atrás, vais atrás ver. E lembro-me que impactou o país e a empresa onde eu trabalhava as pessoas eram muito sérias. E toda a gente parou para ver. Isto pode parecer ridículo, mas eu vou contar. Que houve um dos participantes que deu um pontapé numa participante. Tu não tens noção do que isso foi. A televisão, todos os canais estavam a dar esse momento. E as pessoas pararam. Em direto, sim, porque aquilo Big Brother está a ser... E depois foi tudo à volta daquilo. Foi uma coisa incrível, que eu lembro-me que parou o escritório para ir ver as notícias. Portanto, isto agora pode parecer um bocadinho, mas eu lembro-me muito bem, estou a ver assim perfeitamente essa situação. Que não é só as coisas que são importantes que acabam por te impactar, não é? Ou que a gente acha que é importante. Mas este momento foi um momento até de entretenimento, que não era o melhor. Sim, mas as notícias que consumiu influenciaram, então, a sua compreensão dos acontecimentos? Sim, claro que sim, claro que sim. Então, acha que os meios de comunicação, eles afetam a maneira como recorda perfeitamente, claro. dos acontecimentos? Que nós acreditamos no que está a ser dito ali. Então, acredito que as notícias são importantes também. Sim, não sei se hoje são feitas da mesma forma, porque lá está, não tenho visto ultimamente, mas sim, acho que sim, que são. Então, já disse que não acompanha mais, então para você não é importante, então, hoje acompanhar, né, uma questão pessoal, ler algumas coisas que vê nas redes sociais ali, acompanha, sim, mas também se vê que é algo muito pesado, não se aprofunda. Não, eu deixo de seguir aquilo. Deixa de seguir. E quando alguém te envia alguma notícia, alguma coisa assim, costuma ler? Ou fica um pouco Às vezes as pessoas fazem isso, mas eu vejo logo pelo título, mas é raro fazer. Mas tem consciência da desinformação, da fake news e já consegue sim, não, pois, é que como hoje em dia, não sei, só se aqueles desastres que acontecem, que as pessoas morrerem assim, aquilo aconteceu mesmo, não é? Mas fora isso, e depois sabes o que é que eu acho que começou a acontecer? Eu comecei-me a desinteressar também já há algum tempo por outro tipo de produto que eu sei que é muito usado na televisão, muito consumido, que é nos programas da manhã das notícias, que dá ali 1 ou 2 horas as pessoas podem dar a sua opinião sobre determinados temas. Isso é uma coisa tão, sabes, começou a ser tão... Qualquer pessoa poder ir ali falar e depois as pessoas estão a ouvir, não é? E deixam-se levar por aquelas tipo de conversa. Ou então toda a gente comenta tudo. Então às vezes uma pessoa que é da política vai comentar desporto, vai comentar não sei o quê, ou casos de polícia. Então começou a ser para mim uma coisa assim, ok, pronto, eu também então vou para ali, também vou falar de qualquer coisa. Não é que as pessoas não possam falar do que querem, mas, sabes, começou a ser, toda a gente tem qualquer coisa para dizer. Então, na sua opinião, acha que a forma como dá a notícia do passado e hoje mudou muito? Sim, eu acho que a coisa antes era mais tipo, é aquilo e é aquilo. Mais pontual. Mais pontual. E não se estava a tentar criar notícia com o sofrimento das pessoas. Então, estar a fazer perguntas para puxar
o Essa sofrimento. questão de ter vários comentadores. Sim, acho que aquilo, especialistas, sinceramente, assim. chega a um ponto que depois eles começam a gritar uns com os outros e tu já não percebes o que está a acontecer. Eu, por exemplo, assim, como é que você está a bocado a CMTV, não é? Uma vez vi que estava em casa uma pessoa que estava a ver notícias e fiquei espantada, ou seja, não tinham imagens da pessoa a esfaquear a senhora que tinha falecido, fizeram um desenho. E via-se então um homem, assim com a faca, na sombra, sabes, que parece muito maior. Quer dizer, não E basta dizer que... E eu era assim, por amor de Deus, não é? E a pessoa que estava a ver, consome aquilo o dia todo, cheio de medo, completamente. Uma pessoa de 80 e tal anos, aterrorizado de medo, porque está a ver o que é que está a acontecer. Então, percebes, acho que já é mesmo para trazer medo às pessoas. Pode não ser esse até o objetivo, mas é o que acontece. É o que eu acho. Assim, comparando a sua experiência com as gerações mais novas, acredita que os mais jovens hoje consomem notícias de forma diferente? Eles têm, assim, uma outra visão dos acontecimentos? Pronto, eu na família, assim, jovem, pronto, que é desde que é 20 e mais ou menos por aí. Sim, a geração de agora. Nem sei muito bem agora o que é que eles sim. veem, sinceramente, Então, por acaso. mas acredita que não... Mas acho que eles não mais... veem notícias, não acredito. Nem veem televisão sequer, para eles a televisão acho que não... Eu tenho, o meu tem 12 anos que eu cuidei dele desde os 2 anos e eu pergunto-lhe, tu viste televisão? Ah, Margarida, eu não vejo televisão, eu vejo o telemóvel no quarto ou no meu computador. Então já nem sequer há aquela coisa de ir, não acredito. Não sei agora... Também não tem essa visão Mas não de tenho como era o jornalismo antes, também não tem Não. fazer um comparativo, né? Não. Mas confia no jornalista e nos jornalistas portugueses, no jornalismo de hoje? Confia? Não sei. Nas notícias elaboradas, pode dizer que é confiável? Pois, não sei. Não sei dizer-te. É como eu digo, já há 3 anos que eu não sigo notícias, então estou assim um bocadinho... Não sei. Assim, não acredita no conteúdo? Acho que o jornalista em si, ele próprio é que nos traz a... Olha, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos. Se eu visse notícias, era uma pessoa de quem eu queria ouvir as notícias. Acho que a pessoa que traz as notícias... Influencia. Por exemplo, na SIC, eu não estou a lembrar do nome da pessoa, que ele também escreve livros muito interessantes. Não me estou a lembrar o nome dele, peço desculpa. Também gosto. É um pivô também. Sim. Acho que aí a pessoa que traz o pivô, que traz a notícia, também tem ali... Passa essa credibilidade. Porque segundo eu sei, a jornalista que vai fazer vai dar a notícia, ele tem que ser ele a escrever aquela notícia e estudar sobre ela, não é? Pelo menos uma vez li sobre isso. E checar não é alguém que pega nas notícias e lhe dá para a mão, pelo menos era assim, agora não sei como é que funciona. Mas eu lembro-me de ler sobre como é que um jornalista fazia notícias na televisão e eles tinham todo um trabalho de investigação para serem eles a trazer a notícia, não é alguém que escreve e dá-lhe ele ler. Isto era a ideia que eu tinha, não sei agora se é assim. Mas há certos pivôs que trazem credibilidade e que eu, se visse, era com eles que eu queria ver. Disse, no caso da RTP1, né, que acompanhava essas notícias, mas assim, sentia aquela confiança no pivô que está ali, sem dúvida, apresentador, né, do telejornal, já passava. Sim. Então, aqui diz que não usa meio de comunicação para se manter informada, na atualidade também não... Mas já viveu em diferentes... Bom, nasceu na Venezuela, mas também já viveu em contextos geográficos sociais diferentes. Já viajou, já teve... já morou em regiões diferentes, assim. Sente que em cada lugar é diferente o acesso, por exemplo, à informação, quando está assim a viajar, ou então quando viveu em outros lugares? Sentiu, por exemplo, aqui em Portugal, uma aldeia, ou aqui no centro do Porto, tem diferença no acesso? Acho que as pessoas consomem mais TV, outros mais jornais? Sim, eu acho que sim, que consomem muita televisão. Eu cheguei a estar no Jerez, o meu irmão tinha lá uma associação, eu passava lá há muito tempo, e aquilo é uma aldeia que não tem mais que 30 pessoas, e as pessoas ali consomem, principalmente no inverno, porque no verão têm muito trabalho para fazer, não é? No campo e assim. Mas consomem muito, e eu acho que para essas pessoas aquilo é mesmo verdadeiro. Eu acho que elas ficam muito na televisão, assim, nesses programas mais de... Sim, acho que é o dia todo, sim, sem dúvida nenhuma. E quanto às notícias, fazem questão, aliás, eu estou a viver num parque campismo, né, neste momento, já há 2 anos, e quando é na hora do almoço, se eu passar nas tendas e assim, estão ligadas as notícias na hora do almoço, sempre, quase, em todos os lugares onde eu passo.
E aí na aldeia eu também senti muito isso, era aquilo na hora Deixa do ali almoço. ligado As pessoas, aquela sim, fica, nem que elas não estejam lá. CMTV, SIC, Sim, sim. a passar ali Sim, o sim. noticiário. Então, assim, como poderia dizer assim, como vê a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude até hoje? Acha que evoluiu o jornalismo? Acha que... Eu acho que o jornalismo que é feito agora, principalmente nesse canal que tu disseste, CMTV e outros que também estão parecidos, eu acho que vieram tirar muita credibilidade e às vezes estarem a ocupar o tempo da antena com notícias que eu acho que sinceramente não faz sentido nenhum e que não importa a ninguém. Isto é o que eu penso. E acho que houve aqui eu acho que o que está aqui em causa agora são as audiências, a nível de televisão. Não interessa o que é que nós vamos colocar, interessa que tenha muitas pessoas a ver. E claro, as pessoas que realmente estão em casa e mais de idade, veem aquelas notícias que eles depois podem comentar com outras pessoas, não é? Pois. Eu digo isto por causa deste pai da minha amiga. Quando é no inverno, ele está muito em casa, ele vê a CMTV e depois, claro, fica aterrorizado, liga à minha amiga, diga, olha, diz à Margarita que estão a morrer muitas pessoas em Irmesinde, por exemplo. Percebes? Mas para ele aquilo é uma verdade mesmo. Não há ali nunca na vida, se lhe disseres, não, olha, que aquilo se calhar não é tanto assim, não acredita. Então acho que houve mais agora uma corrida às audiências e os canais até são castigados por causa de não ter audiências e os programas, não é? Saem do ar, independentemente se eles não são bons ou não, porque não têm audiências, então saca fora. reféns das audiências e da publicidade. Sim, que precisa... porque eu não entendo como é que há tantos... Agora, estão sempre a surgir canais de notícias, surgiu agora um outro qualquer, não sei se está ligado à SIC, que é o Now, ou lá que acaba por dar tudo a mesma coisa, só que há uns que são mais mediáticos e que vão ali e vão às entranhas da notícia, não é? Para ir ao fundo e tirar coisas que depois as pessoas já nem sabem o que dizer, que às vezes vê-se entrevistas que as pessoas já não sabem mais o que dizer porque já disseram tudo. Então não sei neste momento qual seria, se existe mesmo um bom jornalismo. Acredito que continua a existir, sem dúvida nenhuma. E há pessoas em que eu acredito, que foi estas que eu te falei, mas assim, acho que as pessoas perderam. E não sou só eu que não vejo notícias agora. Isto já é uma coisa que vi. A minha mãe, que está há muito tempo em casa, que ela tem 77 anos, está maravilhosa, mas passa muito tempo em casa, ela própria diz, eu já não consigo ver, então vê muitos filmes, por exemplo, porque ela própria, por ela, diz que já não consegue ver porque depois fica triste e que anda a chorar o dia todo, por exemplo. Mas no meio em que eu me movimento, mesmo de família, já há muitas pessoas que optaram por não ver as notícias. E já para ir concluindo, acredita que o jornalismo de hoje ele cumpre o seu papel na sociedade, mais ou menos como fazia no passado? Em termos de dar informação, de credibilidade e... Não, acho que não. Não, acho que não. Não, acho que não. Eu, pelo menos, já não... Acho que antigamente o jornalismo era mais Porque agora credível. até o tom de voz, quando eles dão a notícia, sabes, não é aquela coisa séria, não é? É de mostrar que também aquilo que aconteceu é uma coisa que... É por isso que eu falo do José Rodrigues Santos e outra pessoa da SIC, que tenho muita pena de me estar a lembrar o nome dele. Tu sentes que há ali uma ligação àquele acontecimento e que ele não vai ser explorado para além daquilo que ele é mesmo, para que nós possamos ficar ali colados. Se ele tiver audiências, tem, se não tiver, não tem. E se a pessoa quer ver a coisa mais esquadrinhada, vai para a CMTV, pronto, ele não quer saber disso, entendes? É isso que eu acho que é uma coisa séria. Portanto, em que a pessoa não vai explorar a dor das pessoas só para estar ali mais tempo com a notícia para que as pessoas a possam ver. Mas que eu acredito e sei, olha, por exemplo, estou-me a lembrar agora, há uma jornalista que é a Ana Leal, que eu acho que é desse canal Now, e que ao sábado faz é um programa de investigação em que ela vai ver situações que estão a acontecer no país. Por exemplo, acho super interessante, isso já acho uma coisa interessante. Olha, ela deu um programa, por exemplo, que até me lembrei de ti e das pessoas que levam as coisas a sério, sobre a história dos tuk-tuks em Lisboa, que são milhares e milhares, e quem está no tuk-tuk vai levar as pessoas a passeios, são pessoas de fora, de outros países, que eu não tenho nada contra, que não sabem, e estão a dizer, por exemplo, que há uma estátua que tem um nome que não tem nada a ver, porque eles não sabem. Não sabem quem é Amália Rodrigues e levam as pessoas ao Museu de Fado. Então, ou a Câmara percebeu isto e pediu a ela para fazer uma investigação e as coisas estão a mudar, que envolveu a polícia, envolveu a Segurança Social para ver a situação daquelas pessoas. Isto eu acho bom jornalismo.
Porque se fores lá a Lisboa e não conheces, vão-te levar a um sítio que não te dizem o que é, porque eles não sabem. É um jornalismo com prestação de serviço. Exato. Esta semana, por exemplo, também foi sobre as pessoas que vendem na rua. Coisas caríssimas, que as lojas estão a pagar muito dinheiro por estarem ali com a loja aberta, e eles fazem daquilo uma coisa, aquela coisa ilegal, não é? Coisas que são contrafeitas. E pronto, há certo jornalismo que eu acho que sim, que é interessante para nós sabermos o que é que está a acontecer e também estarmos alerta para algumas situações, não é? Eu, por exemplo, hoje se for a Lisboa e quiser dar um passeio no tuk-tuk, eu vou estar atenta à pessoa que me vai levar, coisa que eu não estaria, não é? E pronto, eu acho que esse jornalismo ainda é importante, desde que não seja depois explorado para outras situações. Mas sim, acho que sim. Gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo, alguma coisa, o consumo de notícias em Portugal, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Eu acho que já perguntaste tudo. E como eu estou assim um bocadinho fora, não quero estar aqui a... Acho que não. Acho que está tudo. Bem, então, agradeço muito mais uma vez também a disponibilidade, agradeço. a Obrigada. simpatia. Muito obrigada por contribuir. Gratidão. Os dados vão ser tratados, as imagens vão ser disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Ok. E muito obrigada. Tá, também gratidão imensa a todos. Todas as pessoas que estão aqui a fazer este trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão.